Irmãos, paz de Cristo, boa tarde. Hoje eu resolvi mostrar para os irmãos, continuando a história dos projetos de Deus. Eu disse em textos anteriores, em vídeos anteriores, que Deus ele projetou algo. Ele desceu do céu, mostrei descrito nos textos que ele desceu do céu com um projeto. Ele sendo a primeira casa, ele desceu do céu para criar uma última casa, uma última glória. Por isso que existe o texto de Ageu. E por isso que Deus fala tanto que ele é o primeiro que ele é o último. Então, aqui eu vou mostrar após a criação de Adão e Eva, para depois começar a falar do Jardim do Éden, o que significa o Jardim do Éden. O significado do Jardim do Éden, eu vou ter que deixar para mais para frente, para primeiro explicar isso aqui. Aí eu chamei o texto de linhagem dos herdeiros dos planos de Deus. Por quê? Porque aqui eu vou explicar a linhagem de onde saiu. Aqui nesse texto da criação de Deus sobre Adão e sobre Eva, depois que eles são expulsos do Jardim do Éden, e Caim também mata Abel, fica escasso porque só vai ter Adão, Eva e Caim, certo? Mas da onde vem a linhagem, certo? Quando Deus ele bane, ele amaldiçoa Caim, o texto vai referir que Caim ele foi para um lugar, ele foi para se esconder da face do Senhor num lugar bem distante, no Oriente. E lá nesse lugar o texto vai dizer que ele conhece uma mulher. Ele tem um filho, tão rapidamente, tão logicamente. Muitas pessoas como eu têm uma pergunta muito simples, fácil de responder, não evidente, porque nós vamos querer saber de onde surgiu essa mulher. Quem é essa mulher que Caim ele conheceu ao fugir da face de Deus, certo? O texto ele não fala quem é essa mulher. O texto vai deixar oculto quem é essa mulher. Só que mais para frente nós vamos ver que Adão ele não tem só Caim e Abel, ou Abel e Caim. Depois ele vai conhecer a mulher dele de novo, vai conceber mais um filho chamado Sete. Aí sim, analisando a linhagem de Sete, é que vamos perceber que a linhagem de Sete, apesar de ser o terceiro filho, a linhagem de Sete vem depois da de Caim, né? Mas ele vem primeiro, ele começa a gerar primeiro. Então, lendo pela linhagem de Sete, aqui vamos saber quem é a mulher de Caim, quem é a esposa de Caim. E por que esse filho dele nasceu tão rapidamente. Mas olha só, a linhagem de Sete, nós vamos contar aqui, ó. Sete gerou Enos, Enos gerou filhos e filhas, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Malalael, Malalael gerou Jared, Jared gerou Enoque. Por coincidência, Enoque é o mesmo filho de Caim, certo? Enoque, aqui da linhagem de Sete, é o mesmo filho de Caim. Então podemos ver que a linhagem de Sete começou primeiro. A linhagem de Sete, apesar de ele ser o terceiro filho, começou primeiro. Para depois, quando surgir Jared, ou Gered, em umas traduções, aí é que Caim vai conhecer Gered e vai ter o filho Enoque. Então, por Caim ser o segundo dos três irmãos, Caim, Abel e Sete, por ele ser o segundo, certo? Ou o mais velho do que Sete, primeiro precisa Sete nascer, gerar, ele conheceu uma mulher. Agora pergunta, da onde que veio essa mulher aqui de Sete? Se só tinha Caim, Abel e Sete, da onde que veio essa esposa de Sete para gerar filhos, para então surgir Gered e para então ter uma esposa para Caim? Da onde veio essa esposa de Sete? Aí eu andei lendo as escrituras e cheguei à conclusão que em Gênesis 5, no capítulo 5, no verso 3, Adão viveu 130 anos, gerou Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos. De 130 anos até 800 anos que ele gerou Sete, ele gerou mais filhos e mais filhas. Ou seja, Adão e Eva não tiveram só Caim, Abel e Sete. Eles tiveram também mais filhos e mais filhas. Então, como naquela época não tinha esse negócio de não pode relacionamento com irmãos e irmãos, primos e primas, pais, mães, etc. Naquela época,
tinha muitos relacionamentos entre os parentes. Tanto que Abraão, ele pega uma esposa de própria parentela, Isaac, ele tem uma esposa de própria parentela, Ló, as próprias filhas dele se relacionaram para se reproduzirem. Então o que acontece? Podemos afirmar que uma das filhas de Adão se relacionou com o próprio Sete, irmão Sete. As próprias irmãs se relacionou com Sete. Surgiu então os filhos para depois gerar a esposa de Caim, para então gerar Enoque. Aí vai dar sequência na linhagem. Dando sequência na linhagem, contando aqui agora, depois de Jared e Enoque, que é onde surge a linhagem de Caim, Enoque gerou Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque, certo? Só que não fala com quem Metusael estava, aqui está Lameque, gerou Lameque. Não fala com quem Metusael se relacionou para gerar Lameque. Mas olhando aqui na linhagem de Sete, nós vamos ver que, contando da mesma linhagem de Jared aqui, da de Caim, Jared gerou Enoque, Enoque gerou Metusalém, Metusalém gerou Lameque. Então, se aqui Metusael gerou Lameque e aqui Metusalém gerou Lameque, então Metusael, olha lá a câmera, Metusael com Metusalém gerou Lameque. Agora nós descobrimos como que Lameque veio ao mundo, né? Só que agora nós temos uma outra dúvida que as pessoas não conseguem compreender. Olha só, até eu fiquei nessa dúvida aqui que eu não consegui descobrir porque o texto não fala de forma alguma. Depois de Lameque, Lameque teve duas mulheres, certo? Aqui, Lameque está escrito aqui na linhagem de Sete. Na linhagem de Sete está escrito que Lameque gerou Noé. Mas na linhagem de Caim, vai dizer que Lameque teve duas mulheres. A linhagem de Lameque, com uma das mulheres, Ada, gerou Jabal e gerou Jubaal. Com a outra esposa de Lameque, a linhagem de Lameque com Zilá, Zilá gerou Tubal-Caim e gerou Naamá. Mas nenhuma dessas duas esposas de Lameque gerou Noé. Então, da onde que Noé saiu sendo o filho de Lameque, certo? Então, essa dúvida, a qual eu não consegui resposta para ela. Mas Noé não é filho de Ada e não é filho de Zilá, porque o texto não informa, mas é filho de Lameque. Provavelmente, assim como Abraão, que teve relacionamento com Agar, depois teve, além de Sara, uma outra mulher chamada Quetura, então provavelmente Lameque deve ter tido uma outra esposa para gerar Noé, certo? Mas então nós podemos ver que a nossa linhagem ela vem de uma mistura com Caim e Sete. Primeiro surge Sete, para depois gerar uma linhagem, para depois gerar de Caim, gerar uma outra linhagem e vir a linhagem de Noé. Gerando a linhagem de Noé, nós vamos ver aqui que Noé ele tem três tipos de filho. Ele tem Sem, tem Cão, em outras linguagens vai estar Cã, e tem Jafé. Sem, Cã e Jafé, ok? Em Gênesis 6 vai informar que Noé já tem esposa e os filhos dele também têm esposa. Aqui nós vamos explicar que Jafé, ele teve filhos, certo? Aqui mais embaixo, Cão ou Cã, em outras traduções, teve filhos, certo? Um dos filhos de Cão, Put, por exemplo, não conta sobre a linhagem dele, certo? Aqui nós vamos ter tudinho sobre eles. E da linhagem, observando, da linhagem de Cão, o neto dele, Nimrod, filho de Cush, que é filho de Cã, Nimrod fundou Nínive. Foi ele quem edificou Nínive. Nimrod é o fundador de Nínive, da linhagem de Cã, certo? Mas a nossa linhagem, ele vem do filho Sem, filho de Noé, chamado Sem. Aqui nós vamos ver que Sem, ele gerou Eber, mas nos textos anteriores vai dizer que Eber teve filhos tanto de Sem quanto os filhos de Jafé. Então, mais uma mistura, Eber teve filho dos dois irmãos, Sem e Jafé, para então gerar Peleg. Quando nasce Peleg, filho de Eber, filho de Sem, aí é que vem contar a linhagem, até chegar a linhagem de Peleg. Peleg gerou Reu, Reu gerou Seruge, Seruge gerou Naor, Naor gerou Terá, Terá gerou Abraão, Naor e Arã.
Arã gerou Ló, Milca e Isca. Abrão e Naor tomaram para si mulheres da própria linhagem. Abraão tomou Sarai e Naor tomou Milca, filha do próprio irmão Arã. Abrão, sendo renomeado por Deus como Abraão e Sarai como Sara, Abraão teve com a serva de Sara Ismael. Abraão e Sara teve Isaque. Depois eu vou contar Abraão com Querute, que é a terceira esposa, praticamente segunda esposa, né? Porque a primeira foi serva. A segunda esposa de Abraão, Querute. Depois Isaque teve a esposa Rebeca. Isaque e Rebeca teve Esaú e Jacó. Jacó, não contando a linhagem de Esaú, para pular mais rápido, Jacó teve duas esposas, Leia e Raquel. Abraão, depois que Sara morreu, teve Querute. Queruta, nessa linguagem aqui. Certo? Depois Querute gerou esse tanto de gente, mas a linhagem não vem por Querute, vem por Jacó, Isaque e Jacó. A partir de Jacó é que vem a linhagem em Gênesis 28. Então, meus irmãos, para contar para os irmãos aqui, da onde veio a linhagem começando de Adão, passando por Sete primeiro, depois passando por Noé, até chegar a 100, para então chegar a Abraão, para então chegar a Isaac e Jacó, para então termos no tempo de hoje, certo? Isso aqui é só um pedacinho para poder contar de onde nós viemos, de onde vem a linhagem herdeira dos planos de Deus, o plano de Deus, o que Deus fez para poder não ser cortada essa promessa aí, amém? Próximo vídeo eu continuo esse estudo contando passo a passo o que aconteceu para chegar até os dias de hoje, para então tirarmos todas as dúvidas possíveis para acabar com isso de uma vez, amém? Deixe seu like, compartilhe se gostou. Qualquer dúvida é só deixar no comentário, eu vou ver os comentários, vou responder os comentários e possivelmente com as próprias dúvidas no comentário vou gerar outros vídeos explicando todo o procedimento, amém? Deus abençoe, a paz de Cristo, e esse é mais um vídeo do canal Graça Irresistível e do canal Verdade Verdadeira, ou Verdadeira Verdade. Amém? Deus abençoe.